A relação de Muzan entre as luas superiores e suas amizades. Como os pilares são o núcleo da organização de caçadores de Onis, os Onis também têm uma hierarquia dos mais poderosos. Essa é os 12 Kizuki, e embora eles tenham aparecido na série durante as batalhas com os caçadores de Onis, haviam apenas duas cenas onde os Onis tiveram alguma interação uns com os outros. A cena da reunião das luas inferiores e na reunião das luas superiores após a morte de Daki Gyutaro. No Castelo Infinito, Muzan estava trabalhando nos bastidores para impedir que os Onis formassem grupos e os impedir de trabalhar junto para derrotá-lo. E é por isso que você não vê os Onis lutando lado a lado, ou mesmo vendo eles juntos em primeiro lugar. No entanto, existem algumas exceções e quando você olha para eles, você pode ver algumas semelhanças interessantes. Hoje veremos os luas superiores e as relações entre si. Para dar uma olhada melhor nas personalidades dos Onis, também estaremos entrando no relacionamento deles com Muzan Kibutsuji, então fica até o final porque vamos realmente olhar para o relacionamento de Muzan. Em primeiro, já deixa o seu like se você está interessado em ver o que Muzan pensa das luas superiores. Muzan e Gyutaro. Vamos começar vendo o relacionamento de Muzan com o Lua Superior 6 Gyutaro. Gyutaro está na classificação mais baixa entre as luas superiores, mas Muzan lhe dá notas altas e tem grandes expectativas para ele. E no fanbook oficial afirma que Gyutaro é um dos favoritos dele e que ele valoriza muito as circunstâncias e ganâncias de Gyutaro. Mesmo na série é mostrado que as emoções que ele tinha como humano ainda eram fortes, e depois de se transformar em Oni, fazendo ele odiar e invejar a sociedade. Ele estava com ciúme da aparência de Uzui e ficou irritado quando descobriu sobre as 3 esposas que ele tinha. Todo o ódio e inveja em relação à sociedade se traduzem diretamente na racionalidade e crueldade de Gyutaro, então não é surpresa que Muzan tenha grandes expectativas para Gyutaro, e mesmo depois que Gyutaro foi derrotado, Muzan pensou que Gyutaro teria vencido se Daki não estivesse lá, o atrapalhando. É claro quanto o dia que Muzan esperava muito de Gyutaro. Muzan geralmente não estava interessado em mais ninguém além de si, então para ele Gyutaro ser um de seus favoritos realmente diz muito, e mesmo sendo Gyutaro o Superior 6, o mais baixo dos ranks superiores, Muzan o tratou bem. Muzan e a Daki. Comparado ao seu irmão Gyutaro e sua reputação, Daki é bastante dura de acordo com o fanbook oficial. Muzan só pensava nela como uma criança burra. Mesmo depois, vivendo por mais de 100 anos, ela fazia birras como criança, e sempre que ela tinha algum tipo de problema, ela gritava para Gyutaro a ajudar. Parecia que sua idade mental permaneceu a mesma de uma criança, e mesmo em suas batalhas no arco do Distrito do Entretenimento, ela foi chamada de fardo, e provavelmente era apenas um complemento para Gyutaro, que mesmo em suas lutas reais, parecia que Gyutaro estava controlando a Daki e a estratégia deles para a vitória. Mas espere, a Daki foi elogiada por Muzan na série. Isso é verdade, ela foi elogiada por derrotar 7 pilares. Foi dito que ela era um demônio especial que poderia ficar ainda mais forte. Isso provavelmente era parte do plano de controle de motivação do Muzan, elogiando uma criança burra para fazer ela trabalhar para ele. No entanto, na realidade, o burro era chamado de fardo, e os verdadeiros sentimentos de Muzan em relação a Daki eram simplesmente que ela não era adequada para ser uma lua superior. Muzan e Gyoko. A primeira aparição de Gyoko foi quando todas as luas superiores foram convocadas para uma reunião no Castelo Infinito. Quando você pensa em Gyoko e em sua personalidade egoísta e o quanto ele gosta de se exibir quando luta, Muichiro Tokito falou como se ele fosse melhor que ele. E no Castelo Infinito, quando Muzan pegou sua cabeça depois de cortá-la e o tratou miseravelmente, apesar de ter reunido informações úteis, ele mostrou o lado masoquista ao interagir com Muzan. Sua aparência é muito chamativa, mas o jeito que ele fala também é perturbador. Surpreendentemente, Muzan reivindicou Gyoko como um de seus favoritos, a razão pela qual seus vasos são bonitos e vendem por um alto preço. Daki disse a Tanjiro que os Onis precisam de dinheiro para comer, então poder vender coisas por um bom preço parece um meio relevante. No entanto, Muzan estava se camuflando na sociedade humana, então é possível que ele precisasse ter dinheiro. Então o próprio Gyoko estava orgulhoso de seus vasos e havia algumas cenas dele se gabando. E quando Muichiro Tokito zombou de um de seus potes por parecer assimétrico, ele ficou furioso. Gyoko poderia ser na verdade um porco artista.
Muzan e Rantengo. A primeira aparição de Rantengo foi na reunião das luas superiores depois de 113 anos. Rantengo tinha um medo irracional de Muzan e seu mau humor consistia quando lutava contra Tanjiro. Ele estava constantemente agindo como se ele fosse a vítima, alegando que Tanjiro e seus amigos eram valentões que estavam atacando os fracos. Comparado a Gyoko, que é excessivamente confiante, parece que Rantengo é um covarde com uma forte senso de vítima. Muzan pensa em Rantengo como um Oni normal, muitas das vezes irritante, mas com intolerância ao medo anormal de Muzan. Rantengo em relação a ele pode ter sido visto como cortesia hipócrita, e suas técnicas demoníacas de sangue eram estranhas e perturbadoras, mas ele é forte o suficiente para fazer parte dos superiores. No entanto, não parece ser algo mais que isso. Muzan e a casa. Quando você pensa em Akaza, você pensa imediatamente no Lua Superior 3, que lutou contra o Rengoku no arco do Trem Infinito. Independentemente de sua postura estoica e sua vida dura de humano a Oni, ele sempre fica na parte de cima nas pesquisas de popularidade. A primeira vez que Muzan e Akaza fizeram sua aparição foi entre o arco do Trem Infinito e o arco do Distrito do Entretenimento, muito antes da reunião das Luas Superiores. Akaza tinha ido de encontro a Muzan, que estava disfarçado de criança na época, para relatar o progresso na busca do Lírio Aranha Azul e relatar o que aconteceu durante a Batalha do Trem Infinito, quando Akaza orgulhosamente fala que derrotou o Pilar das Chamas Kenjiro Rengoku. Muzan repreende, dizendo que derrotar apenas um pilar não era uma grande coisa. Ele continuou a atacar a casa, e não apenas por falhar em matar os outros caçadores de Onis, mas pela falta de progresso em encontrar o Lírio da Aranha Azul. Se você pensar em como foi Daki elogiada por Muzan por matar 7 pilares, e ainda dito que ele tinha grandes expectativas nela, esse tipo de tratamento parece incrivelmente injusto. No entanto, esta pode ser a maneira de Muzan controlar a motivação de Akaza, e no fanbook oficial, Muzan afirmou que Akaza era um de seus favoritos por causa de sua lealdade e serenidade, e mesmo depois de se tornar um Oni, Akaza continuou a treinar para se tornar mais forte. Então, se você levar isso em consideração, Muzan pode ter deduzido que seria uma melhor motivação para incitá-lo. Muzan e Doma. Se o Lua Superior 3 Akaza tinha uma ótima reputação com Muzan, então podemos imaginar que o Lua Superior 2 Doma fosse outro favorito. Mas chocantemente no fanbook deixa bem claro que Muzan não gosta muito de Doma, e Doma foi promovido a Lua Superior 2 bem cedo, e continua sendo bastante surpreendente. Doma aparece muitas das vezes sorrindo assustadoramente, constantemente falando, então Muzan o acha bastante irritante, sem contar os seus pensamentos psicopatas que são bastante assustadores, e por conta de Doma ter nascido praticamente sem sentimentos, Doma é considerado o pior Oni de todos comparado aos outros. É de acreditar que até lá bem no fundo, Muzan deve amá-lo por isso. Muzan e Kokushibo. O Oni mais forte, o Lua Superior 1, surpreendentemente é chamado por Muzan de parceiro de negócios. Como alguém que se recusou a confiar em qualquer uma pessoa, Kokushibo é provavelmente o único Oni que Muzan via como igual. Seu primeiro encontro com Muzan foi o mais distante possível. Desse período, Kokushibo era humano e se chamava Mishikatsu Tsugikuni. Ele era um caçador de Onis ao lado de seu irmão Yorichi. Muzan se interessou pelos usuários das respirações depois que eles começaram a ficar bastante fortes. Quando Mishikatsu começou a se preocupar com sua vida útil devido à aparição da marca do caçador, Muzan aproveitou essa oportunidade e lhe deu a escolha de se tornar um Oni, dizendo que Mishikatsu viveria para sempre e poderia se tornar mais forte. Assim que ele se converteu em um Oni, Muzan deu a ele o nome de Kokushibo. Depois que ele matou o chefe da família Buyashiki, Kokushibo acabou se tornando parceiro de negócios de Muzan. Por um lado, Muzan o reconheceu como igual, mas pelo outro, o relacionamento deles nunca mudou. Como esperado de Kokushibo, ele alega que o sangue de seu mestre é algo para ser grato, demonstrando seu enorme respeito por Muzan, que nunca se afasta de seu monarquismo absoluto, e ter um samurai como servo deve ser seu motivo de confiança. Muzan e Nakimi. A primeira aparição de Nakimi foi durante a reunião das luas inferiores no Castelo Infinito. Nakimi viveu quase o mesmo tanto de tempo que Muzan, e Muzan o considerava um de seus favoritos por conta de sua habilidade ser bastante útil. O plano de Muzan era trazer todos os caçadores para dentro do Castelo Infinito e acabar com eles de uma vez só, mas isso só seria possível de se executar com as habilidades de Nakimi. Suas habilidades não são para ataques diretos, mas se concentram na conveniência, irritando e dificultando a vida de seus oponentes. Depois de ser promovida ao posto de Lua Superior 4, ela ganhou uma nova habilidade e foi elogiada por Muzan pelo seu crescimento e utilidade que a tornou insubstituível. Muzan e Kaigaku.
O substituto de Daki Gyutaro era aprendiz de Jigoro e parceiro de Zenitsu, usuário da respiração do trovão. Kaigaku não tem nenhuma cena com Muzan, ele simplesmente se tornou um Oni depois de receber sangue de Kokushibo após implorar por sua vida. Mesmo não se mantendo um Oni por muito tempo, Kaigaku conseguiu se tornar uma lua superior. Como ele era usuário da respiração, assim como Kokushibo, acabou sendo indicado para Muzan pelo Superior 1. Vendo a forma como ele foi derrotado por Zenitsu, podemos notar que ele não estava preparado para ocupar este cargo, mas como Kaigaku foi recomendado pelo seu parceiro de negócios, Muzan poderia ter grandes expectativas para Kaigaku. Akaza e Doma, a primeira conversa deles foi na reunião das luas superiores. Doma tentou dar uma de engraçadinho para cima do Akaza, que acabou perdendo metade de sua boca no processo. Mesmo considerando que os Onis não trabalham juntos, a primeira interação deles não teria como ficar pior, pois foi horrível. Eles são completamente opostos um do outro e não se encaixam de forma alguma. De um lado, uma personalidade séria e leal, a de Akaza, enquanto a do outro uma personalidade tagarela e irritante, que é Doma. Akaza demonstra respeito por oponentes que ele considera forte, enquanto Doma não se importa se está falando com Muzan ou qualquer outra pessoa. Até suas preferências para comer humanos são opostas. Akaza se recusa a devorar mulheres, enquanto Doma prefere comer mulheres. Não tem como eles dois, eles são como água e óleo, não se misturam de jeito algum. Parece que Akaza se tornou um Oni primeiro, mas Doma conseguiu ser mais poderoso, então a relação deles dois está mais para de rivais. A única vez que Akaza pareceu superar Doma foi em seus últimos momentos. Akaza estava sendo capaz de regenerar sua própria cabeça, enquanto Doma não podia fazer isso. Quando levamos isso em consideração, será que podemos falar que Akaza superou Doma? E aí, comenta aí se você acha. Kokushibo e Akaza. Kokushibo e Akaza interagiram 2 vezes no mangá. E a primeira vez foi na reunião das luas superiores, e a segunda foi no momento de morte do Akaza. Na primeira vez, Kokushibo parou a luta de Akaza e Doma, mas Akaza acabou considerando Kokushibo como um rival também. Ele voltou todo o foco de sua raiva para Kokushibo, dizendo que o mataria um dia, mas Kokushibo apenas o ignorou e o encorajou a isso. A segunda vez foi na morte de Akaza. Kokushibo perguntou se Akaza desistiria de se tornar mais forte. Ele estava claramente dizendo que Akaza poderia se tornar um Oni ainda mais poderoso. Kokushibo tinha altas expectativas com Akaza em comparação com os outros Onis que utilizavam técnicas demoníacas de sangue complicadas e estavam longe de serem sérios. Kokushibo e Akaza ambos se tornaram Onis para ficarem ainda mais fortes, então Kokushibo poderia ter sentido alguma conexão com ele. Kokushibo, Doma e Akaza. Em primeiro lugar, Doma não tem sentimentos, então ele provavelmente não tem preferências. Doma diz claramente que Akaza não tem poder suficiente para derrotá-lo e nem conseguir derrotar Kokushibo. Quando Doma lutou contra os caçadores, sua estratégia era brincar no começo e usar suas técnicas mais poderosas no final. Tudo isso para que ele pudesse analisar a batalha. Doma achava que suas habilidades analíticas eram superiores à de Akaza, e tudo isso deixou o Lua Superior 3 bastante irritado, que por outro lado Kokushibo estava bem confiante em sua posição de Lua Superior 1 e não se importava com nenhum Oni além de Muzan. Assim como Muzan, Kokushibo não gosta muito do psicopata conservador. Doma, Gyutaro e Daki. Doma se esbarrou com Daki e Gyutaro quando eles estavam lutando por suas vidas e deu a eles o sangue de Muzan para transformá-los em Onis. E nessa época, Doma era apenas o Lua Superior 6, assim, depois de 6 anos ele se tornou o Lua Superior 2 e os irmãos Daki e Gyutaro se tornaram a Lua Superior 6. Doma deu a eles seu sangue misturado com o de Muzan para que futuramente conseguissem se tornar uma lua superior. Então ele provavelmente deve ter algum tipo de sentimento pelos dois, por ter visto eles crescerem e se tornarem luas. Desde já, comenta qual a sua lua superior favorita que irei te responder. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo, recomendo você assistir os vídeos que estão aparecendo na sua tela agora, tenho certeza que você vai gostar disso. Isso, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu fico por aqui e até a próxima.